Capítulo 671 Crise no planeta Fonund. Pode parecer que perder um planeta na galáxia da Via Láctea foi o mesmo que perder uma gota de água de um oceano, mas na realidade, esses planetas foram extremamente vitais para a sobrevivência da galáxia. Isso porque no momento em que um portal do vazio apareceu no universo da matéria, as criaturas do vazio não se espalharam e começaram a procurar aleatoriamente por planetas ou formas de vida. Em vez disso, todos eles visam o planeta mais próximo do portal como se tivessem um GPS implantado em suas mentes. Não importava se a distância era apenas algumas centenas de milhares de quilômetros ou anos-luz, eles sempre localizam o referido planeta e o invadem. Naturalmente, tudo no caminho deles também é caçado. Isto implicava que, com cada planeta em queda, as criaturas do vazio ganhariam mais terreno dentro da galáxia e continuariam a atacar os planetas mais próximos delas. Depois de centenas a milhares de anos, mais portais teriam surgido e mais criaturas do vazio seguiriam a primeira megacélula pioneira que abriu o caminho para eles. Em pouco tempo, dezenas a centenas de milhões de criaturas do vazio estariam espalhadas por toda a galáxia e ninguém mais seria capaz de fazer nada contra elas. Se eles se livrassem de 1 milhão, mais 10 milhões surgiriam de diferentes portais, semelhantes a uma ferida que continua sangrando sem parar. A pior parte foi o fato de portais vazios surgirem em locais onde uma grande quantidade de energia vazia foi acumulada. Quando essas megacélulas se espalhassem pela galáxia, esses portais vazios estariam surgindo por toda parte. Se isso acontecesse, a galáxia estaria condenada mais cedo ou mais tarde. Então, esses planetas não eram apenas rochas que poderiam ser abandonadas, mas escudos naturais contra as criaturas do vazio. Criaturas do vazio já se arrastaram por milhões de anos-luz de distância do primeiro portal que surgiu na borda do Império Guardião. Félix suspirou enquanto olhava aqueles planetas caídos. Depois, concentrou-se nas missões vermelhas, as mais perigosas para qualquer mercenário. 3 missões vermelhas foram postadas recentemente. Félix clicou neles e começou a ler seus detalhes. Missão: são necessários 20 esquadrões classificados como A, S para cobrir a zona de malária no planeta Fonund. Requisito: limpe a área nos próximos 4 meses. Dificuldade: a zona da malária está atualmente infestada com 3 células menores vazias. Recompensas: os pontos do vazio concedidos por matar criaturas do vazio são duplicados. O esquadrão com os pontos mais altos no final da missão ganharia 100.000 pontos de vazio adicionais. Félix olhou para a outra missão e descobriu que também era para o mesmo planeta, mas era mais difícil. Missão: 60 esquadrões classificados como A, S são necessários para cobrir a zona Egunt no planeta Fonund. Requisito: limpe totalmente a área em 1 ano. Dificuldade: a zona Egunt está atualmente infestada com 10 células menores vazias. Recompensas: os pontos do vazio concedidos por matar criaturas do vazio são triplicados. O esquadrão com os pontos mais altos no final da missão ganharia 500.000 pontos de vazio adicionais. Quanto à terceira missão, foi 3 vezes mais difícil, pois exigiu mais de 100 esquadrões para limpar nossa área que estava infestada de pelo menos 20 células menores vazias. A recompensa final pela maior taxa de liberação foi de 1 milhão de VP. Como cada célula vazia menor poderia ter de centenas a milhares de criaturas do vazio, isso significava que só naquela área havia pelo menos 10.000 criaturas do vazio à espreita. Nossa, como essas células menores podem contornar as frotas! Félix ficou sem palavras com os detalhes dessas missões. Ele sabia que as frotas deveriam interceptar a célula mega vazia no espaço e destruí-la antes que chegasse ao planeta. Se tudo corresse bem, nenhuma única célula menor conseguiria escapar das garras da frota e tocar o planeta atrás deles. Rainha, transmita as notícias do planeta Fonund. Félix perguntou, querendo avaliar a situação antes de tomar qualquer decisão precipitada. A rainha exibiu alguns hologramas à sua frente, cada um mostrando um meio de comunicação diferente.
Havia um cobrindo a guerra em curso no espaço, outro cobrindo a situação dentro do planeta, e o último exibia uma conferência ao vivo. Quem presidiu foi Defang, que estava diante de centenas de repórteres e falou solenemente: imploramos ao exército que enviasse mais frotas para nos ajudar a proteger este planeta, mas como sempre, eles recusaram nosso pedido. Mesmo quando o tamanho do Mega Sela era claramente demais para as forças disponíveis. Esta é a consequência da sua rejeição. O Fang se virou e exibiu uma repetição do fluxo da guerra no espaço entre suas frotas e a megacélula original. As naves espaciais continuaram disparando centenas de raios de plasma explosivos e mortais contra a entidade cósmica arroxeada que se assemelhava a um resíduo gelatinoso cósmico. O espaço escuro foi iluminado por esses raios de plasma, mas não mostrou nada para comemorar. Em vez disso, fez com que os repórteres mostrassem expressões preocupadas, já que aqueles raios explosivos não fizeram nada além de dividir a megacélula em milhares de partes menores. Num cenário ideal, a megacélula deveria ter sido totalmente destruída, deixando apenas algumas células menores para escapar do caos. Para conseguir isso, era necessária uma enorme quantidade de energia para ser entregue ao mesmo tempo. Infelizmente, as centenas de naves espaciais não foram suficientes. Agora, eles foram forçados a caçar milhares de células menores e se livrar delas antes que todas chegassem ao planeta. A pior parte, a velocidade das células vazias não era motivo de brincadeira. Eles não estavam viajando pelo espaço como caracóis no chão, mas como beija-flores viajando de uma flor para outra. Felizmente, a frota interceptou a megacélula enquanto ela ainda estava longe do planeta, dando-lhes tempo suficiente para minimizar seus números. Embora tenham feito o melhor por dias e dias, ainda não foi suficiente para se livrar de cada um deles. O resultado final, o Fang mostrou uma visão apocalíptica para os repórteres. 100 células vazias de diferentes tamanhos e formas entrando na exosfera de Fonund em uma única hora. Querido Deus, o planeta está condenado. Será impossível limpá-lo a tempo antes que outra célula importante saia pelo portal e ameace o planeta novamente. Como o grande comandante pôde cometer tal erro? Nas últimas décadas, ele realmente perdeu seu brilho. Continuamos desistindo de planeta após outro sem uma única vitória à vista. Você realmente não pode culpá-lo por não fornecer reforço extra. Existem muitos planetas para proteger ao mesmo tempo. As opiniões dos repórteres estavam divididas entre culpar o grande comandante ou dar-lhe uma folga, já que o exército estava realmente ficando sem recursos enquanto o número de portais vazios continuava a aumentar. Eu não realizei esta conferência para trocar culpas ou algo assim. O Fang olhou diretamente para a câmera e disse: estou segurando-a para implorar ao exército que envie mais soldados para ajudar os esquadrões mercenários a limpar o planeta o mais rápido possível. Defang fez questão de mostrar uma montagem pré-fabricada de esquadrões mercenários lutando contra dezenas de criaturas do vazio em todo o planeta. Foi demonstrado que todos eles estavam fugindo, lutando em suas lutas ou morrendo desnecessariamente devido ao excesso de número. Isto é simplesmente um pedido de ajuda do exército. Defang disse com um olhar desesperado antes de sair da sala de conferências. No momento em que aumentava o rebuliço entre os repórteres, Félix removeu os hologramas do rosto enquanto pensava: se a mídia aplicasse pressão suficiente, o exército poderia enviar mais reforços para aliviar a situação. Não que eu me importe. Félix sorriu levemente enquanto clicava em aceitar nas 3 missões vermelhas ao mesmo tempo. Aos seus olhos, a situação em Fonund não poderia ser melhor para ele. O planeta foi infestado recentemente, o que significava que ele não precisaria perder muito tempo para localizar criaturas do vazio. Sir Félix, você não pode aceitar essas missões já que não está em um esquadrão. Infelizmente, seu entusiasmo foi recebido com más notícias da Rainha Ai. Merda, esqueci que todas as missões laranja e vermelhas exigem que um esquadrão se inscreva para aceitá-las. Félix esfregou as pálpebras, aborrecido. Tanto faz, vou criar um agora.
Como ele era um mercenário de classificação A, ele tinha o direito de criar um diferente dos mercenários de classificação C e abaixo. Felix entrou no site oficial da Void Guild e digitalizou sua identidade de mercenário em um scanner colocado na interface inicial. Depois de ser aprovado, ele recebeu o acesso apropriado à sua classificação. Felix foi até a aba de inscrições de esquadrão e clicou nela. Então, ele ignorou os anúncios de recrutamento de muitos esquadrões e pressionou criar um esquadrão mercenário. Felix recebeu um longo formulário para preencher relacionado aos detalhes de seu time. Ele deixou a maior parte do formulário vazio, pois escreveu apenas o nome do time e o número de membros autorizados a entrar nele. Lance como nome e somente você como membro. As pálpebras de Asna se contraíram, duvido que sua inscrição para a missão seja aprovada. Oh, será? Felix sorriu levemente enquanto escolhia um logotipo de cobra roxa para seu esquadrão, afinal, eu sou um Origin Bloodliner aos olhos deles. Fim do capítulo. Capítulo 672 Alcançando a base do vazio. Como Felix esperava, no momento em que Faye viu seu nome na lista de inscrições para as 3 missões, ela rapidamente o aprovou em uma delas, sem sequer pedir permissão ao pai. Aos seus olhos, ela preferia ter Felix em seu planeta do que 5 esquadrões, já que ele já havia demonstrado sua habilidade de lidar sozinho com matilhas vazias. Eu deveria transmitir a notícia ao pai. Ele ficará imensamente satisfeito. Faye sorriu amplamente ao enviar um e-mail para Defang. Enquanto isso, Felix saiu da suíte no momento em que viu que uma de suas inscrições foi aprovada. Não fazia mais sentido permanecer na cidade depois que ele obtivesse seu cartão de mercenário. Depois de chegar à sua nave espacial que estava ancorada em uma das estações espaciais, Felix digitou as coordenadas do planeta e pediu à rainha que fosse até lá a toda velocidade. Agora, vamos lidar com o convite daqueles fogs. Imediatamente após fazer login na OVR, Felix enviou um e-mail unificado aos membros da Assembleia, que o contataram. Ele simplesmente disse a eles que queria ser líder de esquadrão em vez de subordinado. Não havia nada de errado com isso, já que ele demonstrou possuir força suficiente para ser um líder em vez de um seguidor. Sinceramente, Felix não deu a mínima se eles ficariam ofendidos ou não, pois simplesmente lhes enviou este e-mail pelo respeito ao serviço prestado. Nada mais nada menos. Dentro da mesma sala de reuniões do Fonund, Defang podia ser visto lendo os 2 e-mails enviados a ele por Felix e sua filha. Ele ficou satisfeito com um e decepcionado com o outro. Quando leu que Felix havia escolhido oferecer sua ajuda neste planeta, ficou mais do que feliz. Porém, quando ele leu sua resposta educada ao convite de seu time, sua felicidade desapareceu. Ser um líder de esquadrão. Que maneira educada de nos dizer que ele preferia jogar sozinho. O Fang sorriu amargamente. Ele aprenderá da maneira mais difícil que estar sozinho é a pior decisão a tomar contra essas abominações. Não que Defang não confiasse nas habilidades de Felix, mas ele sabia muito bem o quão desagradáveis e traiçoeiras aquelas criaturas do vazio eram na vida real. Ele ainda se lembrava de sua própria experiência solo de merda quando acabara de entrar no reino da origem. Ele era jovem e cheio de confiança tácita depois de conseguir atingir o auge da humanidade. Infelizmente, sua confiança foi abalada na primeira semana, quando ele percebeu que se a sorte não estivesse do seu lado, não importava o quão forte você fosse, apenas a morte o seguiria. Ele teve azar a ponto de ser emboscado por 2 matilhas à noite. Quando ele se livrou deles, ele não teve nenhum minuto para recuperar sua energia antes de ser emboscado por outro bando. Esses números de pacotes variam de 10 a 20 criaturas do vazio. O que é pior, havia várias criaturas de elite do vazio em um bando, ao contrário do que Felix experimentou nos testes. Felizmente, ele conseguiu abandonar seu ego inflado e escapar para salvar sua vida. Desde então, ele nunca caçou sozinho ou permitiu que seus filhos o fizessem na vida real. Eu deveria tentar convencê-lo a se juntar a mim depois que ele perceber que sua decisão é tola.
O Fang descartou os e-mails enquanto sorria levemente. Ele não tinha intenção de antagonizar Félix ou importuná-lo. Na verdade, ele planejava dar-lhe total liberdade para fazer o que quisesse em seu planeta. Já que ele acreditava que Félix desmoronaria rapidamente, não importando a zona que ele escolhesse limpar. Afinal, o número de células vazias que invadiram este planeta foi verdadeiramente astronômico a ponto de até mesmo The Fang não ver esperança de salvá-lo. Rainha, quando ele chegará? O Fang solicitou. De 1 mês a 3 meses dependendo do meio de transporte que ele escolheu e do horário de sua saída. Acredito que ele chegou à capital usando um Dark Deviant modificado. Então, se ele se mudou hoje, chegará daqui a 1 mês ou mais. Isso não dará tempo para os outros Fogs interceptá-lo e fazê-lo mudar de ideia. O Fang riu. Como ele presumiu, os outros 3 membros da Assembleia estavam expressando sua irritação na frente de seus filhos depois de descobrirem sobre a decisão de Félix de caçar sozinho no planeta The Fang. Infelizmente, eles não puderam fazer nada além de permanecer sentados e esperar por outra oportunidade. ****. 1 mês depois, o enorme planeta Scarlet de Fonund podia ser visto das janelas da nave espacial Dark Deviant. Se Félix não parasse a nave a cada 2 dias para integrar a linhagem do vazio, ele teria chegado ao planeta ainda mais cedo. Graças a essas integrações, Félix aumentou sua porcentagem para 52% e desbloqueou as 2 primeiras habilidades ativas e outras 2 passivas da linhagem de Lord Caos. Félix estava mais do que satisfeito com eles. Sir Félix, o centro administrativo está solicitando uma ligação. Rainha aí informada. Aceite isso. Félix respondeu enquanto se sentava na cabine. No momento em que ele deu sua permissão, uma tela holográfica surgiu diante dele, mostrando um homem de meia idade, pele verde, vestindo uniforme militar preto. Félix olhou para as listras em seus ombros e percebeu que era sargento. Sir Lance, espero que você cumpra integralmente nossas instruções para evitar qualquer atrito. O sargento falou com serenidade. Coisa certa. Félix concordou. Embora ele fosse considerado um linhador de origem e mercenário de classificação A, ele ainda precisava cumprir as regras do exército. A primeira coisa que lhe foi solicitada foi assinar um contrato que lhe foi encaminhado pelo sargento. Foi um grande contato feito de pelo menos 50 páginas. Félix leu atentamente por alguns minutos antes de assiná-lo. Embora houvesse muitos termos que precisavam ser respeitados, todos eram sólidos e lógicos. Tal como a deserção do planeta antes de concluir uma missão foi severamente punida pelo exército e também pela guilda. Esta ainda era uma guerra em primeiro lugar. Como os mercenários eram obrigados a seguir algumas regras do exército, era natural que fossem recompensados se saíssem bem. As recompensas por grandes conquistas foram títulos honorários e território. Honestamente, Félix não ficou nem um pouco animado com essas recompensas, já que as classificações honorárias eram mais inúteis do que títulos exclusivos na plataforma SG. Quanto ao território, ele não tinha interesse em receber um sistema solar vazio e trabalhar até os ossos para fazê-lo prosperar. Especialmente, não neste império que estava sobrecarregado com uma guerra sem fim. Obrigado pelo seu serviço e bem-vindo ao Fonund. O sargento acenou com a cabeça respeitosamente para Félix após receber o contrato assinado. Então, ele desligou após dar permissão a Félix para entrar na atmosfera de Fonund. Ele foi autorizado a fazê-lo, pois não havia elevador espacial neste planeta. Alguns segundos depois, o Dark Deviant irrompeu através das terríveis nuvens vermelhas, dando a Félix uma visão completa do planeta. A única descrição que surgiu na mente de Félix depois de ver a terra seca e vermelha foi desolada. O planeta era feito de desertos, cadeias de montanhas, abismo, desfiladeiros, vulcões ativos e campos secos repletos de plantas de aparência estranha. Tudo era vermelho, escarlate, carmesim ou laranja. Não havia mares, oceanos ou vegetação. Até as poucas plantas aqui e ali eram coloridas como sangue. Como o calor era realmente insuportável, este planeta era a coisa mais próxima do inferno.
Em poucos minutos, a nave de Félix alcançou uma das maiores bases de guildas do planeta. Em vez de estacionar sua nave no chão, Félix usou uma aeronave para pousar enquanto enviava sua nave para fora da atmosfera. Com base no contrato que ele assinou, sua nave espacial seria operada pela Rainha AI para proteger o planeta de quaisquer meteoros vazios que chegassem. Não foi só ele, mas todas as naves espaciais pertencentes a outros mercenários. Naturalmente, eles seriam recompensados com pontos de contribuição que poderiam ser usados para aumentar sua classificação honorária ou comprar coisas do exército. Bem-vindo, Sir Lance, à segunda base do vazio. No momento em que Félix saiu da aeronave dentro da base prateada em forma de cúpula, ele foi cumprimentado respeitosamente por um guarda. Obrigado. Por favor, siga-me, eu serei seu guia. Sem perder tempo, Félix permaneceu atrás do guarda enquanto o conduzia por um longo corredor metálico. No final do corredor, havia uma espaçosa área aberta, como o lobby de um hotel. A única diferença era que estava lotado de mercenários e soldados movendo-se enquanto cuidavam de seus próprios negócios. O guarda passou por entre a multidão e Félix o seguiu até um elevador. A base está situada no subsolo e suas paredes são reforçadas com um material único chamado Life Negator. Ele ajuda a cobrir nossos sinais vitais para evitar sermos vistos por criaturas do vazio. O guarda revelou ao pressionar o botão -5. Eu vejo. Félix entendeu que com tantas pessoas em um só lugar, as criaturas do vazio teriam atacado a base no momento em que pousaram no planeta. Afinal, as criaturas do vazio sempre priorizam as formas de vida mais do que qualquer coisa. Félix sabia desse material porque planejava comprá-lo com pontos vazios na base, já que viajaria sozinho. Este material o ajudaria a descansar à noite se ele o aplicasse completamente em sua pele, já que ele não precisaria se preocupar em ser alvo de criaturas do vazio. Um material tão útil não era realmente desejável pelos mercenários, pois custava mais de 10.000 VP1 por quilograma. Ninguém pagaria essa quantia para dormir bem, quando de qualquer maneira poderia ter feito isso com algumas patrulhas à noite. Fim do capítulo. Capítulo 673 Aparelhos de pressão espiritual. Ting. Depois que o elevador abriu, o guarda conduziu Félix por outro corredor espaçoso que lembrava uma enorme sala de estar com todos os sofás e cadeiras colocados sobre o local. Havia muitos restaurantes pelo local com pequenas filas de soldados e mercenários. Este deve ser o refeitório. Félix pensou enquanto seguia o guarda em direção à saída do corredor. Quando o cruzaram, encontraram muitas portas colocadas uma ao lado da outra, como quartos de hotel. No final do corredor, o guarda parou diante de uma porta e disse: "Este é o seu quarto. Por favor, sinta-se à vontade para perguntar à rainha se tiver mais alguma dúvida sobre a base." "Vou servir, obrigado." Félix acenou com a cabeça em agradecimento e examinou sua pulseira com a porta. Um segundo depois, a porta se abriu e o guarda deixou Félix sozinho depois de ver isso. Baque. Félix fechou a porta atrás de si e verificou seu quarto com múltiplas visões, querendo ver se havia algum tipo de anormalidade. Quando não encontrou nada de peculiar, abandonou as suspeitas e sentou-se em uma cama fofa. O quarto não tinha cozinha nem sala de estar. Apenas um quarto com banheiro. Embora eu tenha acabado de chegar, preciso começar a caçada o mais rápido possível. Félix não planejava relaxar durante o dia e ir caçar pela manhã. Ele tinha apenas 2 anos para cultivar o suficiente para chocar Nimo antes que sua identidade temporariamente falsa expirasse. Ele não tinha ideia de quanto aquele pequeno comedouro precisaria para eclodir. A única coisa que se sabia era que sua apatia continuava aumentando dia a dia. Preciso visitar a loja primeiro e reabastecer. Félix abriu um mapa da base e pediu à rainha que o guiasse até a loja de mercenários. Na base havia o armazém do exército e o armazém dos mercenários. Um aceitou apenas pontos nulos e o outro aceitou apenas pontos de contribuição. Porém, os produtos vendidos eram quase os mesmos.
Como Félix ganhou pontos nulos durante o julgamento depois de caçar 5 matilhas, ele tinha o suficiente para comprar algumas necessidades. Em poucos minutos, Félix chegou à loja que ficava no 7º andar térreo. O andar inteiro tinha apenas a loja do mercenário e a loja do exército, tornando a atmosfera bastante intensa, já que ambos os lados continuavam trocando comentários salgados para passar o tempo na fila. Outra fofura chegou. Chegue mais perto. No momento em que Félix entrou na fila, ele foi assobiado por uma mulher alta e corpulenta, com cabelo preto curto, do lado do exército. Ela estava olhando para Félix como um lobo olhando para um bife fresco. Embora Félix tivesse modificado seu rosto, ele ainda era extremamente bonito devido ao brilho de sua pele e ao cabelo arroxeado extravagante. Tanto os mercenários quanto os soldados evitaram fazer contato visual com a mulher enquanto riam silenciosamente da situação de Félix. Eles sabiam que não seria bom antagonizá-la. Ela era uma soldado infame, cujo apelido era Hulk. Ela ficou conhecida por devorar uma dúzia de homens e mulheres bonitos na base e forçar a transferência de mais uma dúzia. Como sua posição e força eram bem maiores do que a maioria dos indivíduos aqui, todos que caíssem em seu olho estrábico só poderiam fazer o que ela dissesse ou mudar para outra base. Quanto a denunciá-la aos supervisores ou algo assim, isso seria ainda mais embaraçoso do que obedecer a ela. Mano, é melhor você sair da base o mais rápido possível, ou ela vai continuar te assediando sexualmente o tempo todo. Um jovem careca com um grande piercing preto nas orelhas avisou Félix depois de entrar na fila atrás dele. Fofo de cabelo roxo, estou te ligando. Por que você está me ignorando? Félix olhou para ela com indiferença e viu que ela estava fazendo beicinho. Com seu rosto viril, a imagem não era tão bonita quanto ela pensava. Você tem minha bênção, gracinha. Asna sorriu de alegria ao ver Félix sendo assediado publicamente. Não querendo manter todos entretidos, Félix respondeu com indiferença enquanto olhava para ela: desculpe, não é meu tipo. No momento em que ele disse isso, as risadas tensas aqui e ali foram acalmadas quase imediatamente. Tanto os soldados quanto os mercenários olharam para Félix com simpatia, como se estivessem olhando para um soldado caído. Até o careca deu alguns passos para trás, não querendo mais se associar a Félix. Não é o seu tipo? A mulher de cabelo curto parou de fazer beicinho imediatamente quando sua expressão ficou desagradável. Ela deixou a fila do exército e caminhou em direção a Félix, semelhante a um bárbaro, com seus enormes músculos salientes para fora do uniforme. Ninguém se atreveu a bloquear seu caminho, fazendo-a alcançar Félix em um piscar de olhos. Félix teve que levantar a cabeça para olhar nos olhos dela, pois ela tinha pelo menos 2,5 metros. Diga isso de novo, ela disse com um tom reprimido enquanto aproximava seu rosto do de Félix. Félix a ignorou e olhou para a fila à sua frente. Depois de ver que não estava se movendo, já que todos estavam observando a situação, ele soltou um longo suspiro. Você... Antes que a mulher de cabelos curtos pudesse reagir ao tratamento, ela se viu incapaz de pronunciar uma palavra ou mover um músculo. Ela estava completamente congelada como uma estátua de gelo. Apenas suas pupilas e pensamentos eram capazes de se mover livremente. Félix colocou as mãos de volta nos bolsos do moletom e caminhou em direção ao balcão da loja, evitando a fila sem rodeios. No entanto, os mercenários não o bloquearam nem o amaldiçoaram por isso. Por quê? Porque eles foram congelados por sua pressão espiritual assim como Hulk. O que há com eles? Por que ninguém está se movendo? O que aconteceu com Hulk? Enquanto isso, os soldados do outro lado ficaram confusos com o desenvolvimento atual. Eles esperavam que surgisse uma briga ou que Félix se rendesse às circunstâncias. Em vez disso, eles ficaram olhando para a linha congelada de mercenários enquanto Félix passava por eles com frieza. 20 canhões compressores, 40 núcleos de cristal, peças de reparo, um grande veículo flutuante e meio quilo de life negator. Félix exigiu do balconista depois de chegar ao balcão, não dando a mínima para o fato de estar servindo outro mercenário antes dele.
O balconista da loja não sabia como responder, pois só conseguia olhar para Félix com uma expressão estupefata. Não me faça esperar muito tempo, Félix disse calmamente, mas o funcionário percebeu um tom de irritação em sua voz. Tudo bem, senhor. O balconista da loja correu até as prateleiras, sem se preocupar em olhar para o mercenário rígido ao lado de Félix, que suava muito na testa. Em alguns momentos, ele voltou e entregou a Félix um cartão espacial. Félix pegou e deu uma olhada no inventário. Ao ver que estava tudo ali além do veículo flutuante, pagou o valor solicitado. Como ele caçou sozinho os pacotes vazios, os pontos concedidos pertenciam apenas a ele, fazendo com que ele tivesse mais do que o suficiente para pagar por seu estoque. Você encontrará seu veículo na garagem. Nervoso, o balconista informou Félix enquanto mexia nos dedos. Obrigado. Félix sorriu agradavelmente para ele e voltou para o elevador. No momento em que ele entrou e deu as costas para todos, suspiros altos ressoaram alto no chão. Alguns mercenários caíram de joelhos enquanto agarravam o peito com horror, enquanto alguns caíam de bunda suada. Que diabos foi isso? Isso é uma habilidade? Eu não conseguia me mover ou respirar. Eu senti que ia sufocar. Aquele bastardo tentou matar todos nós ou o quê? Os soldados ficaram ainda mais perplexos com a atual cena caótica do lado dos mercenários. Todos pareciam apavorados e chateados. Apenas Hulk parecia fora de si, pois ela não se enfurecia como os outros. Em vez disso, ela continuou murmurando para si mesma, incrédula, pressão espiritual. Não pode estar certo. Somente linhagens do reino de origem podem usá-la. Ao contrário dos mercenários, ela experimentou o nível espiritual de seu general depois que saiu da linha no passado. Aquela sensação desesperadora de não conseguir se mover, falar, respirar ou fazer qualquer coisa era horrível demais para ser esquecida. O que ela viveu naquela época ainda não foi tão chocante quanto o que aconteceu agora. Porque ela acreditava que a pressão espiritual tinha um alcance curto e não poderia ser aplicada a muitas pessoas ao mesmo tempo. No entanto, Félix acabara de aplicá-lo em mais de 100 mercenários, cuja força estava acima do 5º estágio de substituição. Quem diabos eu estava prestes a ofender? Apavorado, Hulk engoliu em seco e voltou para o lado dos soldados sem pronunciar uma única palavra contra Félix como os outros mercenários. Porém, ela fez questão de enviar as informações ao seu general, esperando que ele a apoiasse se Félix quisesse discipliná-la devido às suas ações. Ele está acabado. Ele quebrou os termos do contrato e usou uma habilidade. Denuncie-o à rainha. Enquanto isso, a maioria dos mercenários ficavam envergonhados demais com o que lhes acontecia para pensar com clareza. Eles não queriam nada mais do que se vingar de Félix, fazendo-os relatar suas ações à rainha Ai. Infelizmente, a única resposta que receberam foi: Sir Lance não usou armas ou habilidades letais contra você. Por favor, evite fazer relatórios falsos ou você será punido com base nos termos do contrato. Um por um, os mercenários caíram num silêncio mortal, não ousando acreditar na resposta da rainha. Nenhuma habilidade usada? Isso é impossível. Todos eles pensaram. Os espertos não se concentraram neste detalhe, mas na verdade no nome do mercenário de Félix enquanto o procuravam no site da guilda. No momento em que viram sua avaliação de força, todos sentiram arrepios na espinha. Estávamos amaldiçoando um Origin Bloodliner, estamos buscando a morte. Todos gritaram de terror. Fim do capítulo. Capítulo 674. A caçada começa. A maioria dos mercenários e soldados da base não assistiu ao julgamento ou às notícias relacionadas a ele no mês passado, pois estavam todos ocupados lidando com a invasão. Ninguém tinha tempo livre para se divertir com vídeos de outros mercenários quando estavam em estado de guerra. Se não fosse por isso, alguns deles teriam reconhecido Félix antes mesmo de ele dar um passo para dentro do chão. Agora que descobriram sua identidade, não perderam tempo em pesquisar informações sobre ele. O que surgiu foram os destaques dos testes, a classificação mercenária, a missão aceita e o esquadrão que ele criou.
No momento em que alguns mercenários viram que ele estava sozinho em seu esquadrão, esqueceram completamente do medo. Meu contrato com meu time já acabou. Posso abandoná-los e me juntar ao esquadrão de Sir Lance. Um novo esquadrão liderado por um Origin Bloodliner. Isso é grande. Se eu entrar cedo, ele pode me tornar executivo. Devo migrar todo o meu time e me juntar a ele. Somos 10 elites com longos anos de parceria, duvido que ele nos rejeite. O processo de pensamento dos mercenários mudou completamente para querer se juntar ao esquadrão de Felix. Eles sabiam que era uma oportunidade para toda a vida, já que todos os Origin Bloodliner da guilda faziam parte dos 5 grandes esquadrões. Esses esquadrões já travavam uma intensa competição entre os mercenários para subir na hierarquia. Enquanto isso, o esquadrão de Felix ainda estava fresco e sem escada. Qualquer um que se juntasse seria um dos fundadores do time. Sem perder um segundo, alguns mercenários dispararam em direção ao elevador. Eles já haviam descoberto o número do quarto de Felix e estavam indo em direção a ele. Infelizmente para eles, Felix não voltou para seu quarto nem planejou fazê-lo nos próximos meses. Neste momento, ele já estava dirigindo um veículo blindado fora da base. Como o planeta não tinha oxigênio, Felix usava um traje espacial fino e preto feito de nanorobôs. Rainha, dê-me o estado atual na zona de malária. Felix perguntou enquanto dirigia 10 metros acima do deserto carmesim e infernal. Existem 120 esquadrões ativos espalhados por um raio de 3.000 quilômetros. Mais de 50 esquadrões já haviam morrido ou recuado para a base. Por outro lado, 1000 criaturas do vazio foram eliminadas com sucesso. É tão ruim assim, hein? Felix balançou a cabeça com os resultados, não gostando nem um pouco deles. 50 esquadrões classificados como A, S morreram ou recuaram. São muitas fatalidades, especialmente quando esses esquadrões eram liderados por caçadores veteranos. A pior parte, apenas 1000 criaturas do vazio foram mortas. Com base nas informações de Felix, a zona de malária estava infestada com 3 células menores e grandes. Cada célula deveria ter mais de 2000 criaturas do vazio mescladas. Então, todos esses esforços e fatalidades, mas os resultados foram apenas para cuidar de meia célula. Se está tão ruim nesta zona, não quero pensar nas outras zonas. Felix sorriu amargamente ao pensar, este planeta pode estar realmente condenado, afinal. Felix parou de pensar em assuntos desanimadores e se concentrou em sua jornada. Neste momento, ele ainda estava viajando na área verde que ficava ao redor da base. A área verde representa simplesmente o alcance máximo das armas defensivas na base. Qualquer criatura do vazio que se aproximasse seria expulsa da face do planeta. Enquanto Felix dirigia o veículo em sua velocidade mais rápida em direção à zona de malária, Defang e seus filhos foram reunidos em frente a outra base situada do outro lado do planeta. Ronan, quero que você lidere sua tripulação na zona Egunt. Estamos lentamente perdendo o controle dela. O Fang ordenou. Considere isso feito, pai. Ronan acenou com a cabeça com firmeza e se moveu imediatamente. Pequena Fei, quero que você cuide da zona da malária. Leve Wolverine com você. O Fang comandou enquanto olhava para sua única filha e filho mais novo. Tenho. Eu não preciso de um pai babá. Antes que Fei pudesse responder, Wolverine interrompeu com um olhar descontente. Silêncio. O Fang franziu as sobrancelhas para ele e disse, esta é sua primeira missão e serei um tolo se deixar você liderar uma equipe nela. Você não precisa se preocupar comigo. Wolverine respondeu, você viu meu desempenho nas provas. Eu não estou preocupado com você. O Fang olhou para ele, estou preocupado que você faça com que nosso povo seja morto por sua incompetência. Então deixe-me fazer sozinho. Aquele exibicionista Lance não está fazendo o mesmo agora. Wolverine latiu, ainda admitido caçando sozinho. Ele estava esperando por esse dia há tanto tempo e não queria que fosse arruinado se sua irmã ficasse com todo o crédito. Ele estava ansioso para mostrar o que conseguia por um motivo.
Ele não gostou nem um pouco do fato de Félix ter roubado a cena nos julgamentos, tornando-o quase invisível assim como os outros recrutas. Quando ele terminou os testes depois de caçar 5 pacotes vazios, ele presumiu que seria recebido com parabéns e aplausos no pub. Afinal, ele foi o primeiro novo recruta classificado como A na guilda. Infelizmente, a situação não saiu como ele imaginava devido ao desempenho anterior de Félix. O pior é que nem mesmo seu pai lhe prestou muita atenção depois que ele passou nos testes. Ele só falou em recrutar Félix a todo custo e até designar sua filha para seduzi-lo, se possível. Foi por isso que ele a mandou para a zona da malária, pois queria que eles se conhecessem. Deixe-me tentar, pai. Smack. Infelizmente para Wolverine, Faye não tinha a mesma paciência que o pai. Ela deu um tapa na nuca dele do nada, fazendo-o desmaiar em um instante antes que pudesse argumentar por si mesmo. Então, ela o carregou no ombro e acenou com a cabeça para Defang: fique à vontade, ficarei de olho nesse encrenqueiro. Bom, e não se esqueça da sua missão. O Fang acenou com a cabeça para ela. Vou tentar o meu melhor. Faye disse com firmeza, mas em sua mente ela estava xingando: esse velhote até quer me usar como armadilha para o Honeypot. Ele realmente está muito longe de seus planos. Seja como for, farei o mínimo esforço para interagir com aquele homem. O velhote não pode me culpar se aquele homem não demonstrar interesse por mim. Faye sorriu levemente enquanto se afastava carregando Wolverine. Quanto ao resto de vocês? O Fang olhou para seus 3 filhos mais velhos, os pilares de sua família, e disse: você sabe o que fazer. 3 horas depois, Félix podia ser visto parado acima de seu veículo blindado enquanto examinava abaixo dele com seu olho vazio. Ele tinha acabado de cruzar a zona da malária e já havia encontrado 2 bandos vazios escondidos nas profundezas do solo. Infelizmente, eles estavam a pelo menos 10 quilômetros de profundidade, deixando Félix em dúvida se eles conseguiriam notá-lo. Vire à direita, Félix perguntou à rainha depois de ver que as 2 matilhas haviam seguido caminhos separados. Ele decidiu perseguir aquele com as 3 criaturas de elite do vazio na liderança, ao contrário do outro que tinha apenas uma elite. Rainha, abaixe a altitude ao mínimo. Félix perguntou enquanto se agachava no teto do veículo. Infelizmente, mesmo depois de o veículo estar pairando apenas 1 metro acima do solo, o bando do vazio ainda não prestou atenção em Félix e continuou sua jornada. Deve estar atraído por alguma coisa. Félix raciocinou. Para ter certeza disso, ele levantou a bandana e ativou a visão quântica. Então, ele deu um zoom na direção do pacote vazio. Não admira. Em pouco tempo, Félix conseguiu avistar um pequeno acampamento feito de 5 tendas gigantes e 7 veículos flutuantes estacionados ao lado. Dentro do acampamento, ele viu mais de 15 auras humanoides vermelhas com sua visão infravermelha. Eles pareciam estar discutindo algo enquanto se sentavam em círculo dentro da tenda maior. Devem ser 2 esquadrões. Félix pediu: rainha, diga-me os nomes dos esquadrões e seus detalhes. A rainha atendeu e mostrou-lhe 2 telas holográficas, cada uma cheia de detalhes de um esquadrão. Os pecadores e os rejeitados. Félix murmurou os nomes do esquadrão enquanto verificava seus membros, conquistas, taxa de liberação, e outras informações. Isso foi possível porque todos os esquadrões assinaram o contrato do exército, fazendo com que se tratassem como aliados dentro do planeta, mesmo que fossem seus piores inimigos externos. Como eram aliados, era normal ter a capacidade de localizar e contatar um ao outro com bastante facilidade para oferecer apoio. Porém, no momento em que alguém próximo pedisse a localização de outro esquadrão, esse esquadrão seria notificado pela rainha. É por isso que Félix evitou usar o sistema GPS da rainha e confiou na sua visão. Um pacote vazio tão grande deve ser facilmente perceptível por um dispositivo ou por um mercenário com boa capacidade de detecção. Félix decidiu com um leve sorriso, para que eles não moram na emboscada. Não há necessidade de desperdiçar uma isca tão boa. Fim do capítulo.
Capítulo 675 Utilizando as habilidades ativas do Void. Está ficando muito perigoso por aqui. Acredito que deveríamos procurar outros esquadrões e nos aliar a eles para proteção. Um homem arrojado e orelhudo propôs enquanto olhava para as pessoas à sua frente. Capitão Feder, não é como se não concordássemos com você, mas acredito que já temos muitas pessoas. Uma linda mulher magra e de pele bronzeada respondeu de maneira composta. Na verdade, se adicionarmos mais esquadrões, estaremos atraindo muitos bandos para lidar. Outro companheiro de esquadrão apoiou sua afirmação. Então qual é a peça, senhorita? Brazen? Capitão Feder suspirou. Já perdi 4 membros do meu esquadrão nas últimas 2 semanas. Não quero perder. SHH. Antes que pudesse terminar, ele foi silenciado pela senhorita Brazen. Quando a viram colocar a cabeça no chão enquanto os olhos estavam fechados, eles começaram a engolir em seco de forma audível. Eles sabiam que ela tinha um passivo sísmico, permitindo-lhe sentir vibrações abaixo do solo. Como quase apenas criaturas do vazio corriam abaixo deles neste planeta, eles se prepararam para uma batalha. Merda! É um grande bando liderado por 2 ou 3 criaturas de elite do vazio. Senhorita Brazen amaldiçoou com uma expressão distorcida depois de sentir que as vibrações eram muito altas. Eles estão mirando em nós. Capitão Feder perguntou enquanto sacava sua arma com uma expressão sombria. O que você acha? Senhorita Brazen gritou enquanto corria para fora da tenda. Ao ouvir sua voz em pânico, ninguém se atreveu a permanecer dentro da tenda. Eles correram para fora e se agruparam com seus companheiros de esquadrão. Em alguns segundos, eles não precisaram mais confiar na passiva da senhorita descarada quando começaram a sentir a vibração no chão por si mesmos. Formação de pecadores 1. Miss Brazen ordenou em voz alta enquanto bebia uma poção que lhe dava asas de penas cinzentas. Enquanto isso, seus companheiros de esquadrão correram para seus veículos flutuantes e ligaram o motor. Então, eles forçaram o veículo a pairar até a altura máxima o mais rápido possível. Então, eles os colocaram no modo de direção automática e os mandaram embora para evitar serem destruídos durante a batalha. Quanto a eles também tomaram poções de voo e se agruparam com sua líder, senhorita Brazen. Enquanto isso, o esquadrão rejeitado também se agrupou no ar após mandar seus veículos embora. Ninguém pensou em fugir, pois sabiam que as criaturas do vazio eram muito mais rápidas que aqueles veículos blindados. Estrondo! Estrondo! Lá vem eles! Miss Brazen gritou para o Capitão Feder, vamos separá-los! Bum! 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 Antes que o Capitão Feder pudesse aprovar, o acampamento deles foi feito em pedaços depois que 3 enormes criaturas do vazio de elite surgiram debaixo dele. Um deles parecia uma águia gigante arroxeada com uma única perna e sem farol. Outro parecia ser um monstro assustador feito de diferentes partes bestiais, tornando impossível identificá-lo. O último foi o mais assustador, pois parecia um humano com 2 cabeças e 4 braços. No entanto, a parte mais assustadora foi o exército formado por dezenas de criaturas do vazio de origem inferior seguindo atrás deles, semelhantes a pintinhos perseguindo a mãe galinha. Dividir! Senhorita Brazen gritou enquanto voava para o oeste. Seus companheiros de esquadrão seguiram atrás dela em uma formação compacta. Enquanto isso, o Capitão Feder e seu esquadrão voaram na outra direção. Isso forçou as 3 gigantescas criaturas do vazio de elite a se separarem do bando com força e perseguirem o esquadrão mais próximo deles. Foda-se! Senhorita Brazen amaldiçoou com ódio depois que ela olhou para trás e viu que 2 criaturas de elite do vazio estavam atrás de sua cauda. Naturalmente, a maioria dos nascidos de baixo nível permanecia perto de seus chefes, fazendo com que seu time fosse concentrado pela maior parte do grupo. Por outro lado, o Capitão Feder não poderia estar mais feliz ao ver que apenas uma elite e alguns de origem inferior estavam atrás de seu esquadrão. Haha, é obrigatório devido aos números. Ele raciocinou enquanto ria de excitação.
Seu esquadrão tinha apenas 5 mercenários restantes depois que 4 deles morreram nas últimas 2 semanas. Enquanto isso, The Sinners ainda não perdeu um único membro nesta expedição. Rapazes, preparem-se para a descida. Capitão Feder ordenou com uma expressão emocionada. Uma única criatura de elite do vazio com alguns nascidos de baixo nível era um brinde e ele não estava planejando deixá-los ir. Infelizmente para ele, Félix também não. Ruosh. Do nada, 2 enormes rajadas de energia roxa escura emergiram de trás da matilha e penetraram em todas as criaturas de origem inferior como se fossem feitas de tofu. No entanto, não parou por aí, pois alcançou as costas da criatura do vazio com aparência de quimera e afundou profundamente em seu corpo. Está marcado. Félix sorriu friamente enquanto subia em seu veículo que estava posicionado a pelo menos 3 quilômetros de distância. O que ele acabara de usar era uma de suas 2 habilidades ativas do vazio. Chamava-se Buscadores do Vazio. Isso permitiu que Félix disparasse 2 rajadas de energia do vazio que poderiam desconstruir qualquer coisa que tocasse com base na densidade de sua energia. Se o alvo fossem entidades baseadas no vazio, ele as atingiria como um míssil teleguiado. A parte mais assustadora é que Félix foi capaz de fortalecer as explosões tanto quanto quisesse, simplesmente fornecendo mais energia do vazio. Depois de adicionar canhões compressores à mistura, os caçadores do vazio disparados foram capazes de atingir criaturas do vazio que estavam a quilômetros de distância e até mesmo explodi-las. Ainda assim, eles não eram fortes o suficiente para lidar com a criatura de elite do vazio. Mas, Félix não parecia muito incomodado com isso. Ele simplesmente teletransportou um dos baús negros enviados por Lord Caos e tocou-o com sua energia vazia, cobrindo-o inteiramente. Ele o colocou no teto do veículo e pediu à rainha que colocasse suas roupas de nanorobôs dentro de seu cartão espacial. Quando ele estava totalmente nu, Félix fechou os olhos e estalou o dedo. No momento em que ele fez isso, seu corpo começou a tremer como uma vela prestes a se apagar. Não houve então. Ele desapareceu completamente da existência. Uma fração de segundo depois, seu corpo nu emergiu dentro da criatura de elite do vazio, sem o conhecimento do Capitão Feder e seus companheiros de esquadrão. Asna, é a sua vez. À vontade, Félix colocou as mãos atrás das costas enquanto flutuava dentro da densa energia do vazio. Por causa de sua imunidade, isso não o afetou nem um pouco. Como suas defesas físicas estavam além do anormal, a pressão não o prejudicou também. Em vez disso, ele sentiu como se estivesse flutuando em águas quentes e rasas, fazendo-o sorrir amplamente de prazer. Enquanto isso, a criatura do vazio semelhante a uma quimera parou de perseguir o esquadrão rejeitado depois de sentir que Félix estava dentro de seu corpo. Como Félix estava vivo, a criatura do vazio de elite abriu amplamente a boca e mastigou seu corpo sem forma, tentando comê-lo. Infelizmente, nada mudou muito, mas sua forma ficou ligeiramente distorcida. Afinal, todo o seu corpo era feito da mesma densidade de energia do vazio. Então, não poderia se prejudicar mesmo que quisesse, me fazendo trabalhar mesmo durante meu intervalo. Enquanto isso, Asna resmungou consigo mesma enquanto absorvia a energia do vazio que estava em contato com os poros de Félix. Como ele tinha 100% de afinidade pelo vazio, a energia absorvida entrava pelos seus poros, semelhante a uma inundação. Depois de perceber isso, a criatura do vazio semelhante a uma quimera começou a se contorcer e se agitar no céu, querendo se livrar do tumor que a estava corroendo. Que pena, Félix era como uma folha que acompanhava o vento. Não importa o que fizesse, ele permanecia preso firmemente. O que diabos está acontecendo lá em cima? Capitão Feder exclamou perplexo enquanto observava a criatura do vazio do pesadelo ficando cada vez menor enquanto se contorcia. Seus companheiros de esquadrão não sabiam responder porque estavam tão confusos quanto ele. Se eles não estivessem muito focados em descer ao chão e se preparar para um contra-ataque, eles teriam avistado os buscadores do vazio e percebido que alguém havia causado isso. Rainha, grave isso, por favor.
Capitão Feder solicitou imediatamente após recuperar o juízo. Ele sabia que uma informação tão estranha custaria muito caro. Afinal, ele estava observando uma criatura de elite do vazio encolhendo de um tamanho gigante para apenas um tamanho de elefante. É cometer suicídio ou o quê? Eles podem fazer isso? Vamos chegar perto e descobrir. Capitão Feder ordenou enquanto batia as asas rapidamente. Ele não se sentia mais ameaçado devido ao tamanho minimizado da criatura de elite do vazio. Hora de pular. No momento em que Félix sentiu que energias estranhas estavam se aproximando com seus sentidos dimensionais passivos, ele não hesitou em estalar o dedo novamente. Assim como antes, ele piscou por uma fração de segundo antes de desaparecer da existência. No momento em que isso aconteceu, a criatura de elite do vazio parou de se contorcer e virou-se imediatamente para o Capitão Feder e seu esquadrão. Então, ele correu na direção deles o mais rápido possível, assustando-os. Mate isso! Bum bum! Bum! Felizmente, eles sofreram emboscadas suficientes para não congelarem totalmente e contra-atacarem em tempo hábil. Como o tamanho da criatura de elite do vazio foi reduzido para apenas alguns metros, a salva de habilidades lançadas contra ela foi mais que suficiente para ser apagada da face do planeta. Honestamente, alguém pode me dizer o que diabos está acontecendo? O Capitão Feder só conseguia olhar para seus companheiros de esquadrão sem palavras, incapaz de compreender o desenvolvimento atual. Desde ser perseguido por um bando formado por uma enorme criatura do vazio de elite e 8 criaturas do vazio de origem inferior, até acabar matando um pequenino. O único capaz de responder sua pergunta estava relaxando dentro da gigante criatura humanoide de elite do vazio que estava perseguindo o esquadrão dos pecadores. A distância entre essas duas criaturas de elite do vazio já deveria ser de pelo menos 10 quilômetros. Félix literalmente piscou ali. Fim do capítulo. Capítulo 676. Uma combinação perfeita. Você está se acostumando com a sensação de viajar pelo reino vazio? Thor perguntou enquanto observava Félix sorrindo de alegria enquanto estava dentro do peito da criatura humanoide do vazio de elite. Bem, Void Blink torna quase impossível passar pelo menos uma fração de segundo dentro do reino vazio antes de me forçar a sair no meu destino. Félix respondeu enquanto coçava a bochecha, não dando a mínima para o fato de os pecadores estarem correndo para salvar suas vidas na frente dele. Eu passei apenas alguns minutos no reino do vazio antes, e só posso dizer que minha experiência não foi nem um pouco agradável. Thor estalou a língua, com sua imunidade ao vazio e a terceira pele passiva, você deve se sentir como um rei dentro do reino do vazio. Embora Félix só tenha passado algum tempo no reino do vazio dentro da UVR, ele teve que concordar com sua ideia. Desde o momento em que descobriu que havia desbloqueado Void Blink como sua segunda habilidade ativa, Félix entrou voluntariamente no reino do vazio dentro do UVR. Ele não sabia se a rainha conseguiu capturar a verdadeira sensação de estar dentro do reino vazio, pois sentia como se estivesse flutuando em um oceano quente. Era como se o reino vazio estivesse acolhendo sua existência com um abraço caloroso em vez de uma rejeição completa como os outros. Isso o fez abandonar completamente o medo do reino vazio. Em vez disso, ele não queria mais nada além de permanecer nele tanto quanto possível. Infelizmente, o único método que ele possuía que lhe permitia acessá-lo era o Void Blink. Esta habilidade ativa não poderia ser usada em todo o seu potencial sem sua quarta passiva, que ele desbloqueou em 45%. Chamava-se Presa Marcada Asterisco. Este passivo transformou a energia do vazio de Félix em uma energia única pertencente apenas a ele. Isso tornou possível usar sua energia do vazio como marcador. Qualquer coisa que tocasse seria sentida por ele, não importa a distância. É por isso que quando ele usou seus buscadores do vazio na matilha perseguindo o Capitão Feder, ele conseguiu marcar a criatura de elite do vazio e piscar para ela cruzando as dimensões. Sem esta marca, o piscar de Félix pode fazê-lo sair dentro de uma parede, no subsolo ou até mesmo em um planeta diferente.
Isso porque ele não tinha controle sobre sua ativação, já que era uma habilidade de linhagem e não dominada como outras habilidades de manipulações elementares. Então, ele teve muita sorte em desbloquear a passiva Marked Prey. Isso realmente transformou seu Void Blink de lixo inútil em uma das melhores habilidades ativas do universo. Ele foi literalmente capaz de se teletransportar para qualquer lugar do universo atravessando o reino do vazio, desde que marcasse seu destino e tivesse energia do vazio suficiente para sustentar sua jornada. É por isso que ele piscou facilmente para a criatura humanoide de elite do vazio imediatamente após Asna terminar de absorver a outra. Ele marcou primeiro e deixou para depois porque sabia que os pecadores não ousariam lutar contra duas elites do vazio e suas matilhas enormes antes que o Capitão Feder lutasse contra sua própria matilha. Deixe um pouco de energia para mim, Asna. Félix resmungou depois de sentir que sua capacidade elementar ficou com apenas 20% de energia vazia. Como ele sempre manteve 20% de energia venenosa e 20% de energia elétrica, ele ficou com apenas 60% em seu tanque para preencher com energia vazia. Aquelas duas piscadas que ele fez consumiram mais de 30% sozinhas. Você realmente precisa fazer algo sobre isso. Asna também resmungou. Seu tanque de energia atual é como um copo, enquanto suas habilidades exigem pelo menos um barril cada para usar todo o seu potencial. Félix não pôde deixar de concordar com a analogia dela. Infelizmente, ele não podia fazer muito sobre isso agora, já que precisava primeiro se concentrar em chocar Nimo. Porém, no momento em que terminasse de fazer isso, ele iria imediatamente para a galáxia de Jormungand e se concentraria inteiramente em alcançar o terceiro estágio da manipulação de veneno e aprenderia a técnica de conversão. Enquanto ele conversava casualmente com Asna, o novo tamanho encolhido da criatura humanoide do vazio já havia sido notado pela senhorita Brazen e seu esquadrão. Pena que eles ainda estavam sendo perseguidos pela outra criatura do vazio em forma de águia e pelo resto de seu exército. Isso tornou difícil para eles se concentrarem em qualquer outra coisa que não fosse sua própria sobrevivência. Eu não sei o que aconteceu com a outra elite, mas esta é a nossa chance de contra-atacar. No entanto, Miss Brazen foi esperta o suficiente para aproveitar o desenvolvimento peculiar e se livrar do bando atrás deles. Como eles tinham 10 linhadores de sangue veteranos, não foi tão difícil conseguir isso. Envolva-se na formação 2. Ir. No momento em que a ordem foi dada, a senhorita Brazen e 3 de seus companheiros de esquadrão se separaram do grupo e seguiram em direções diferentes. Como o maior grupo permaneceu intacto, o bando vazio ignorou a senhorita Brazen e os 3. Livre-se dos nascidos de baixo rapidamente. Senhorita Brazen lançou 2 canhões compressores e os colocou em seus ombros largos. Então, ela convocou 2 cutelos metálicos de prata e os forçou a entrar no buraco do canhão. O cânone foi fortalecido com cristais únicos que foram capazes de desintegrar a habilidade e comprimir sua energia ao limite. Não importava se alguém estivesse dentro de uma bolha de água ou de uma lâmina de vento. Todos eles se transformam em um feixe explosivo de energia e explodem em qualquer coisa à sua frente. Estrondo. Estrondo. Foi exatamente isso que aconteceu enquanto aqueles 4 continuavam bombardeando o exército de origem inferior atrás da criatura de elite do vazio, semelhante a uma águia. Como a atenção deles foi totalmente atraída pelo maior grupo de jogadores, os de origem inferior continuaram explodindo aqui e ali toda vez que eram atingidos diretamente pelos raios mortais. Aqueles que foram tocados por ele ou tiveram apenas parte do corpo tocada conseguiram absorver a energia dos raios e se curar. Vá mais rápido. A elite está alcançando nossos rapazes. Senhorita Brazen gritou alto depois de ver que a distância entre seu esquadrão e o bando vazio estava ficando cada vez menor. Ao ouvir isso, os outros 3 lançaram outro compressor e adicionaram um terceiro raio explosivo à sua força de fogo. Isso os ajuda a aumentar o ritmo de sua caça o suficiente para começar a matar 3 criaturas do vazio em 3. Depois de meio minuto de bombardeios constantes e 2 compressores destruídos, o exército de pessoas de origem humilde foi finalmente eliminado.
Ainda assim, nem Miss Brazen comemorou nem seu esquadrão, já que a maior ameaça ainda estava viva. Formação 3 agora, Senhorita Brazen gritou enquanto descia ao chão. O resto do seu esquadrão se separou e fez o mesmo. Mesmo aqueles que estão sendo perseguidos. Depois de fazer isso, a criatura de elite do vazio foi forçada a escolher um alvo e persegui-lo, deixando os outros por conta própria. Foda-se. Esta é a segunda vez que sou escolhido. Um homem de cabelos compridos e capacete roxo chorou em sua mente enquanto olhava para a gigantesca criatura do vazio de elite atrás dele. Ao contrário da estratégia que Félix usou para derrubar os bandos vazios nos testes, a maioria dos mercenários sem origem bloodliners ou descendentes deles só poderia usar este plano arriscado. Mate primeiro os de origem inferior e divida-os em indivíduos para forçar a elite a perseguir apenas um deles. Enquanto aquele bastardo azarado continua correndo para salvar sua vida, os outros preparariam um único ataque explosivo combinado para explodir a elite de uma só vez. Se falhasse, eles ficariam absolutamente fodidos, já que as criaturas de elite do vazio poderiam se regenerar até sua forma máxima depois de absorver a energia do ataque. É por isso que a estratégia de Félix atraiu um enorme interesse dos membros da Assembleia e de outros mercenários. Ele era um exército de um homem só. Está cada vez mais perto. Por favor, prepare-se mais rápido. O pobre bastardo perseguido não pôde deixar de soltar um grito desesperado depois de sentir que a criatura de elite do vazio estava a apenas dezenas de metros de distância dele. Dê-nos um momento, Miss Brazen respondeu enquanto colocava rapidamente um quinto canhão compressor ativo no chão. Enquanto isso, seus companheiros de esquadrão continuavam colocando de 3 a 4 canhões ativos próximos a ela, um por um. No momento em que um deles coloca seus canhões, ele se separa o mais rápido possível da senhorita Brazen e do resto de sua tripulação. Se eles não fizessem assim, a criatura do vazio de elite voltaria seu foco para eles, já que seus sinais de vida seriam maiores do que um minúsculo humano à sua frente. Depois que mais de 20 canhões foram preparados ao lado dela, a senhorita Brazen gritou, traga o FC Querela. Por fim, o pobre rapaz recebeu permissão para atrair a criatura do vazio semelhante a uma águia na frente do conjunto preparado de cânones. Todos foram apontados para o céu por meio de suporte metálico embutido. Ainda não, ainda não, ainda não, a senhorita Brazen continuou semicerrando os olhos para a criatura do vazio em forma de águia que descia, esperando pelo momento perfeito. Ela não precisava que seus companheiros de esquadrão disparassem os canhões, já que ela tinha permissão para dispará-los remotamente. Como líder do esquadrão, uma responsabilidade tão grande recaiu naturalmente sobre seus ombros. No momento em que a senhorita Brazen percebeu que estava a apenas 500 metros deles, ela ordenou, reúna-se em mim. Assim como um exercício praticado centenas de vezes, todos os seus companheiros de esquadrão voaram em sua direção o mais rápido possível e ficaram logo atrás dela. Isso forçou a elite a mudar o foco do pobre coitado para o esquadrão agrupado, dando-lhe a chance de escapar e também sair da zona de ataque. No entanto, assim como ela queria disparar os canhões, seus olhos se arregalaram em choque enquanto observava a criatura do vazio semelhante a uma águia começar a bater a cabeça com o torso. Parecia que estava completamente descontrolado, pois ignorou o esquadrão agrupado abaixo e continuou se debatendo no céu. Antes que a senhorita Brazen e o resto pudessem reagir, eles perceberam que seu tamanho estava diminuindo rapidamente, semelhante ao ar que escapava de um balão inflado. Como o inferno vai acabar assim? Senhorita Brazen gritou furiosamente, fogo! Boom! Ela não sabia o que estava acontecendo, mas não estava planejando ver a criatura de elite do vazio continuar fazendo sua travessura depois de preparar tudo para derrubá-la. Ataque primeiro, pense depois. Fim do capítulo. Capítulo 677 atraindo a atenção da guilda e do exército. Foda-se. Piscar. O raio da morte foi poderoso o suficiente, Félix sentiu arrepios percorrerem sua pele no instante em que a senhorita Brazen deu a ordem, forçando-o a piscar em segurança.
No momento em que Félix abriu os olhos, ele se viu em cima do veículo em movimento. Ele já havia marcado o baú com sua energia vazia para retornar sempre que desejasse. Boom! Abruptamente, uma explosão estrondosa ressoou por dezenas de quilômetros. Quando Félix ampliou o zoom e viu o tamanho da explosão, ele não pôde deixar de estalar a língua de irritação. Eles realmente agiram mais rápido do que eu esperava. Como esperado dos veteranos, ele sabia que a criatura do vazio em forma de águia estava condenada depois de ver o tamanho da explosão. Foi o suficiente para excluí-lo da existência e se ele ainda estivesse dentro dele, teria sobrevivido com ferimentos graves. Isso porque suas defesas físicas eram realmente muito anormais. Além disso, sua terceira passiva segunda pele iria ajudá-lo a aguentar a maior parte do golpe. Esta passiva permitiu que Félix adquirisse um revestimento feito de energia do vazio que cobria sua pele no momento em que seu corpo era tocado por ela. Como ele estava dentro de uma criatura do vazio, todo o seu corpo estava protegido por um revestimento extremamente resistente. Tanto faz, há muitas elites para caçar. Félix parou de se preocupar com sua presa perdida e entrou em seu veículo. No momento em que se sentou, ele exibiu seu nanosuit e o vestiu. Este foi um dos muitos inconvenientes do uso da energia do vazio no universo matéria. Era impossível para Félix manter suas roupas intactas se alguma vez as tocasse com energia do vazio. Como ele estava piscando através do reino do vazio e se banhando em criaturas do vazio, ele sempre deveria ficar nu antes de fazer isso. Ou isso ou seu nanosuit seria desconstruído. Não posso fazer isso todas as vezes, é muito vergonhoso. Mesmo Félix, com seu rosto grosso, não conseguia ficar nu toda vez que usava piscar ou outra habilidade baseada no vazio. Felizmente, havia uma solução parcial para ajudá-lo a evitar ser chamado de pervertido por seus inimigos. Ele usava um traje de simbionte artificial feito da pele morta do simbionte. Afinal, os simbiontes eram criaturas do vazio únicas e sua pele deveria ter tais capacidades. Infelizmente, os trajes simbiontes artificiais tinham alta demanda e pouca oferta. Todo mundo queria ter um para se proteger de quase tudo. Especialmente, mercenários e soldados, que queriam se defender contra ataques baseados no vazio, mesmo que por um pouco. Não se deve confundir trajes simbiontes com simbiontes artificiais usados para revestir naves espaciais. Como as formas de vida o usariam, era natural que todos os obstáculos fossem tomados para evitar que o simbionte artificial prejudicasse o hospedeiro. Afinal, um pequeno erro e o traje devoraria o hospedeiro ou pelo menos o manteria preso por toda a eternidade, assim como aconteceu com o Sr. Gama. Quando sua nave foi explodida por Félix, ele usou um último protocolo de emergência que forçou a rainha a revestir seu corpo com a pele do simbionte da nave. Por causa disso, ele sobreviveu à explosão, mas ficou preso dentro da pele do simbionte. Félix aproveitou-se disso selando-o dentro de uma pirâmide de areia verde solidificada. Se ele usasse um conjunto de simbiontes artificial real destinado a formas de vida, ele teria sobrevivido a um ataque tão mortal enquanto ainda mantinha o controle. É por isso que os trajes simbiontes sempre foram procurados e qualquer um pagaria o que fosse necessário para conseguir um. Felizmente, Félix tinha sua irmã mais velha, a Rainha Alura, apoiando-o, tornando mais fácil para ele reservar um terno, contando com suas conexões. Quanto a solicitar Lady Esfinge, ele já o fez e foi informado de que ela não guardava esses brinquedos em seus depósitos. Espero que isso chegue até mim em alguns meses, no máximo. Félix desejou enquanto verificava seus braceletes AP. Como também eram feitos de pele de simbionte, foram levemente danificados. Rainha, ative o simbionte artificial em todos eles. Félix solicitou enquanto retirava as outras 3 pulseiras. Ele exibiu um baú cheio de minérios de energia enriquecidos e começou a alimentar as pulseiras uma por uma. Em apenas alguns minutos, todos os danos causados pela energia do vazio foram resolvidos. Asna, quanta energia você purificou ao absorver essas 2 elites? Félix perguntou enquanto dirigia para longe da localização dos Dessiners.
Comparado com a energia do vazio nos baús, provavelmente 15% mais ou menos. Ela respondeu: isso é muito pouco. Félix suspirou de frustração, não gostando nem um pouco da resposta dela. Atualmente, Nemo conseguia comer o conteúdo de um baú inteiro em um único dia. Isso implicava que Félix precisava caçar pelo menos 13 criaturas de elite do vazio para alimentá-lo com a mesma quantidade todos os dias. Como visto anteriormente, era bastante complicado caçar matilhas sozinho, já que eles eram atraídos principalmente por esquadrões devido ao seu número. Félix queria caçar em paz em vez de lidar com criaturas de elite do vazio que já estavam em combate com outro esquadrão. Ele não queria expor suas habilidades do vazio tão cedo, pois isso não atrairia nada além de problemas. Afinal, nenhum único humano ao longo da história foi capaz de usar o elemento vazio, embora muitos tenham nascido com um pouco de afinidade com ele. Ele seria bombardeado por perguntas de superiores sobre sua linhagem e coisas assim. Ele não teve paciência para lidar com tanta porcaria no primeiro dia. Enquanto Félix continuava em sua caçada, o Capitão Feder já havia vendido suas gravações para Exalted Fangs e o Exército, os atuais 2 chefes deste planeta. Como as gravações mostravam uma criatura de elite do vazio de alguma forma se matando, a informação foi vendida por muitos pontos de vazio e pontos de contribuição. Neste momento, as gravações estavam sendo repetidas na frente de Defang e seu assistente dentro da base. Sou só eu ou parece que ele está tentando se comer neste momento? Confuso e intrigado, Defang perguntou ao seu assistente enquanto reproduzia a gravação em câmera lenta. De fato, o assistente não pôde deixar de concordar ao ver que a criatura do vazio estava tentando mastigar seu torso. Não era tão óbvio, já que essa criatura do vazio não tinha boca nem dentes. Porém, a cena em que ele quebrou a cabeça com o torso os ajudou a chegar a essa conclusão. Por que está fazendo isso? Absorveu alguma coisa e não conseguiu desconstruir ou algo assim? Mas isso é impossível, a energia do vazio desconstrói tudo que toca. Pensativo, Defang continuou murmurando enquanto batia o dedo na mesa. Ele entendeu que as criaturas de elite do vazio eram consideradas uma enorme ameaça até mesmo para os Origin Bloodliners devido à potência de sua energia do vazio. Então, ele realmente achou difícil acreditar que não fosse capaz de desconstruir algo. A única maneira de descobrir era olhando dentro da criatura do vazio. Mas ele sabia que isso era impossível, já que o interior das criaturas do vazio era como uma versão em miniatura do reino do vazio. Nada entra, nem mesmo luz. É por isso que Félix nunca se preocupou em ser visto enquanto relaxava dentro de uma criatura do vazio. Nenhuma única habilidade poderia contornar a energia do vazio e localizá-lo. Não importava se era físico, elementar ou mesmo mental. Afinal, habilidades requerem um médium para viajar. Como poderia entrar na criatura do vazio se até mesmo o médium falhasse? O que é ainda mais desconcertante é a forma como se encolheu sem a interferência de ninguém. O Fang disse com um tom sério. O Fang assistiu às gravações de todos os ângulos e as reproduziu muitas vezes, mas não descobriu o que fez com que a criatura do vazio diminuísse tanto de tamanho. Marque uma reunião para mim com os membros da Assembleia. Este é um assunto sério que precisa ser esclarecido o mais rápido possível. O Fang ordenou a seu assistente. Até agora, parecia um bom problema, já que a criatura do vazio de elite enfraqueceu a ponto de morrer com o mínimo esforço. Ainda assim, Defang não iria deixar isso descansar até chegar ao fundo da questão. Asterisco. Enquanto isso, dentro do escritório do general na Estação Espacial do Exército, a mesma gravação era reproduzida repetidamente na frente de 3 indivíduos severos. Todos eles usavam o mesmo uniforme militar preto. A única diferença seria o número de estrelas em seus ombros. 2 deles tinham 3 estrelas e o homem sentado no meio tinha 4 estrelas. O homem com 4 estrelas era na verdade muito mais jovem que os outros 2, pois parecia ainda ter 20 e poucos anos. Ele tinha uma pequena cicatriz perto da orelha esquerda e um corte de cabelo curto.
Seus olhos escuros emitiam uma vibração nítida e gelada, tornando difícil para alguém olhar para ele por muito tempo. Na verdade, os homens de meia-idade próximos a ele pareciam mais amigáveis do que ele. Tenente-General Alfred, você perguntou ao esquadrão mercenário se eles avistaram algo peculiar acontecendo com a criatura do vazio de elite antes de começar a agir assim. O homem gelado perguntou com uma voz rígida. Sim, General Azetek, mas a resposta deles foi negativa. Alfredo respondeu. Era de bom senso interrogar o Capitão Feder sobre tudo o que havia acontecido desde o início até o fim da emboscada. Até mesmo o assistente do Fang fez isso. Entre em contato com a Capitã dos Pecadores se ela ainda estiver viva. O General Azetek ordenou. Precisamos saber o que aconteceu com as outras elites, já que elas estavam na mesma situação. Antes que ele pudesse terminar a frase, sua pulseira AP começou a vibrar. Ele olhou para ele e percebeu que era uma chamada de seu subordinado. O que, General? A Capitã dos Pecadores acaba de publicar uma gravação de sua última batalha. As elites do vazio também se comportaram de maneira bizarra. O subordinado falou apressado. Fim do capítulo. Capítulo 678. Obrigado a descobrir. Eu compartilhei o link com você. No momento em que o General Azetek ouviu isso, ele clicou no link e assistiu às gravações da perseguição do ponto de vista da senhorita Brazen. Em poucos segundos, o Tenente-General Alfred e o outro engasgaram de surpresa ao ver a criatura do vazio de aparência humana interromper sua perseguição e começar a bater em sua cabeça e membros com o torso. Infelizmente, como a senhorita Brazen e seu esquadrão estavam sendo perseguidos, ela não poderia continuar gravando a criatura do vazio. O General Azetek não comentou nem pausou a gravação. Ele deixou isso acontecer até o último momento, quando a senhorita Brazen iria disparar 20 canhões contra a criatura de elite do vazio, parecida com uma águia. Quando viu que se comportava da mesma maneira que os outros dois, o General Azetek pausou a gravação e ordenou, de agora em diante, qualquer notícia sobre anormalidades acontecendo com criaturas do vazio deve ser comunicada a mim o mais rápido possível. Sim, General. Sim, General. Ao ouvir isso, o General Azetek levantou-se e disse, continue examinando as gravações, preciso informar o comandante. Os dois tenentes-generais levantaram-se e saudaram-no respeitosamente, depois saíram do escritório e fecharam a porta atrás deles. O General Azetek contatou o grande comandante do exército. Se fosse apenas uma elite mostrando sinais estranhos, ele não teria se incomodado em contatá-lo, já que poderia lidar com isso sozinho. Mas 3 ao mesmo tempo. Ele sabia que algo estava acontecendo e era melhor para o comandante ouvir isso dele do que da rede. Cluque. Falar. Uma voz masculina profunda e seca ressoou no escritório depois que a ligação foi atendida. Temos uma situação no planeta Fonund. O General Azetek fez uma pausa por alguns segundos e depois continuou, acabei de assistir a gravações de 3 criaturas de elite do vazio se comportando de maneira bizarra. Como assim? Acredito que é melhor se você mesmo assistisse, comandante. O General Azetek disse enquanto encaminhava os links para o comandante. Isso é tudo? Sim. PEEE. No momento em que o General Azetek disse isso, a linha foi cortada para ele indelicadamente. Mesmo assim, o General Azetek não demonstrou nenhum suspiro de descontentamento, já que já estava acostumado com esse tipo de tratamento. Ele foi um dos poucos Origin Bloodliners no exército que estava lá quando o grande comandante foi promovido ao posto mais alto possível no exército galáctico. Isso aconteceu há milhares de anos. Então, ele passou por muita coisa com o grande comandante durante esta guerra sem fim. Esperemos que ele não deixe a bola cair novamente. O General Azetek suspirou, suas últimas decisões realmente nos custaram muitos terrenos. O General Azetek deveria sentir-se assim quando o exército perdia planeta após planeta sem quaisquer sinais de vitória. Essas falhas estavam todas ligadas a Samuel D. Jackson, o grande comandante. Ele era um linhador de sangue de pico do reino de origem com um caminho de linhagem lendária.
Em outras palavras, ele não usou nada além de linhagens lendárias do nível 1 ao nível 7. Isso implicava que ele era um dos Bloodliners mais fortes do universo, já que o aprimoramento que recebeu após sua descoberta era incomparável a outros Bloodliners de origem. Esta foi a razão pela qual os linhadores de sangue que aspiram a atingir o pico devem escolher a melhor linhagem em cada estágio para construir uma base sólida. Porém, era extremamente arriscado seguir esse caminho, pois não foi testado antes. Era impossível para um Bloodliner romper o reino de origem sem que a linhagem fosse compatível entre si. A única coisa a saber disso com certeza era romper com sucesso. É por isso que os clãs de linhagem liderados por Origin Bloodliners eram populares. Todos só precisavam copiar o caminho percorrido pelo Origin Bloodliner sem se preocupar com a compatibilidade dos genes. Portanto, um Bloodliner de origem lendária foi realmente um dos figurões da Via Láctea. Ainda assim, a força do comandante desempenhou apenas um pequeno papel em levá-lo ao posto mais alto do exército. Foi principalmente devido às suas muitas conquistas contra as criaturas do vazio. Bloqueando milhares de criaturas do vazio que invadem um planeta com uma pequena frota. Salvando um dos 10 vereadores do Império Bardo, que foi emboscado no espaço por uma célula do vazio. Sua liderança foi brilhante ao ponto, o exército e os mercenários conseguiram recuperar muitos planetas com segurança e recuperar alguns terrenos perdidos. Houve muitas outras conquistas não mencionadas. Foram suficientes para imortalizá-lo ao longo da história da humanidade. Isso é o que todos presumiam. Infelizmente, nos últimos 500 anos, nenhuma conquista notável foi registrada. Em vez disso, ele começou a tomar decisões estranhas. Como bloquear o turismo na capital, permitir que os criminosos corram soltos, criar uma rixa entre soldados e mercenários ao denunciar publicamente a guilda em muitas ocasiões. Mais importante ainda, dar ordens erradas que acabaram perdendo grandes batalhas contra a invasão do vazio. Ainda assim, suas antigas conquistas e força o mantiveram no comando do exército galáctico, embora muitas pessoas tivessem perdido a fé em suas capacidades. Até o general Azetek estava prestes a perdê-lo, nem mencione o público. Asterisco 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 asterisco. 2 semanas depois, as notícias sobre as criaturas de elite do vazio cometendo suicídio estavam ficando fora de controle na rede. Até agora, havia mais de 60 vídeos na rede, mostrando as elites diminuindo de tamanho antes de serem atacadas pelos esquadrões. Esses vídeos já haviam se espalhado por todo o Império Guardião, alarmando todos os mercenários e soldados em outros planetas. O fato de que essas anormalidades estavam acontecendo apenas no planeta Fonund obrigou muitos pesquisadores de criaturas do vazio a descerem até lá, sem se importar com os perigos impostos. Afinal, esta foi a primeira mudança que aconteceu nas criaturas do vazio desde o momento em que invadiram o universo da matéria. Eles estavam certos de que se essas anormalidades continuassem acontecendo, até mesmo pesquisadores de outras raças estariam interessados nesta questão. Se os membros da Assembleia não tivessem seus próprios planetas para proteger, eles também teriam ido para Fonund. Eles irão atrás de você rapidamente se você continuar atacando as elites perto dos esquadrões. Asna disse enquanto olhava para Félix, que estava relaxando dentro de uma criatura de elite do vazio, nas profundezas do subsolo. Se eu desacelerar ainda mais, duvido que Nimo ecloda nesses 2 anos. Félix respondeu. Na semana passada, ele estava se concentrando principalmente em caçar criaturas do vazio na superfície ou naquelas que se escondiam nas profundezas do subsolo. Ele fez isso simplesmente atirando seus Void Seekers no chão. Como eram feitos de energia do vazio, eles foram capazes de cavar a terra desconstruindo-a. Como eles podiam travar criaturas do vazio, não foi difícil atingir a elite e marcá-lo, permitindo que Félix piscasse dentro de seu corpo. Simples assim, uma matilha é caçada enquanto ainda está no subsolo, sem que ninguém saiba. Infelizmente, esta estratégia só poderia ser usada em pacotes que estivessem a 1 quilômetro de distância da superfície. Esse é o alcance máximo de seus Void Seekers se viajasse pelo solo. Afinal,
Quanto mais sólido um objeto, mais difícil é desconstruí-lo. As partículas do vazio não poderiam desconstruir algo incansavelmente e infinitamente. Ainda assim, essa estratégia ajudou Félix a caçar mais de 15 matilhas na semana passada sem que ninguém soubesse. Se ao menos o ovo de Nimo não fosse um abismo para a energia do vazio, ele teria se resolvido usando apenas essa estratégia para evitar atrair atenção. Infelizmente, seu apetite deixou claro para Félix que ele precisava aumentar sua velocidade de caça. Isso o forçou a mirar em qualquer pacote vazio à vista, não importando se estava mirando em um esquadrão ou não. Eles acabarão descobrindo. Afinal, estive perto de todas as elites que cometeram suicídio. Félix encolheu os ombros. Inferno, eles já devem estar atrás de mim. Eles provavelmente não me contataram porque queriam me pegar em flagrante ou algo assim. Félix não estava delirando ao acreditar que os membros da Assembleia e os generais do exército eram estúpidos o suficiente para não descobrirem o seu envolvimento. Eles poderiam simplesmente solicitar à rainha que mostrasse as coordenadas de todos, quem estava mais próximo dessas elites. Félix seria o único a aparecer em todos eles de forma consistente. Além disso, os fenômenos de suicídio ocorriam apenas na zona da malária. Havia tantas pistas que apontavam para seu envolvimento que não eram notadas. Félix sabia que isso iria acontecer, mas ainda assim, ele realmente não se importava muito com isso. Ele estava simplesmente com preguiça de lidar com suas perguntas, em vez de temer sua força. Afinal, ele já havia superado o humano mais forte da história da espécie em força física. Com suas novas habilidades de linhagem vazia, ele estava mais forte do que nunca. Se ele ainda estava com medo de enfrentar o escalão superior da raça humana, ele realmente falhou consigo mesmo e com os inquilinos em sua mente. Eu me pergunto o que eles estão planejando fazer. Félix sorriu levemente, bastante intrigado com o próximo passo. Fim do capítulo. Capítulo 679. O Grande Comandante. Como Félix esperava, tanto o exército quanto a Assembleia da Guilda estavam discutindo sobre ele em duas reuniões separadas. Até quando vamos continuar apenas conversando? Amaru franziu as sobrancelhas em desgosto e acrescentou: vamos convocá-lo e perguntar diretamente se ele é o responsável pelo comportamento bizarro dessas abominações. Acordado, o Infraid apoiou sua afirmação: não devemos usar truques contra um Origin Bloodliner forte como ele, para que não acabemos levando-o para o lado do exército. Só porque Félix assinou com os mercenários não significava que ele não pudesse rescindir o contrato e entregar o cartão. Ele poderia fazer isso sempre que quisesse, desde que não estivesse em uma missão ativa. Apenas os criminosos que cumpriam a pena como mercenários não podiam desistir antes do fim da pena. O Infraid sabia que o exército não hesitaria em aceitar Félix de braços abertos e dar-lhe uma posição elevada desde o início e muitos outros benefícios. Afinal, Origin Bloodliners eram ativos que ninguém recusaria. Eu entendo o seu ponto. O Fang suspirou, mas pelo que vi, duvido que ele seja honesto sobre suas respostas ou mesmo responda à nossa convocação. Vamos simplesmente alertá-lo, fazendo-o parar o que quer que esteja fazendo com as elites. Exatamente meus pensamentos. Toby concordou e então mencionou: a melhor decisão é espioná-lo para descobrir o que ele está fazendo. Somente depois de obtermos alguns resultados devemos contatá-lo. No momento em que perceberam que Félix estava sempre perto da cena do crime, Toby foi o primeiro a sugerir espionar Félix usando uma aeronave furtiva. No entanto, sua sugestão foi rejeitada por Amaru, pois ela acreditava que Félix poderia ser capaz de detectá-lo. O seu raciocínio baseava-se no facto de Félix estar sempre a 3 ou 4 quilômetros de distância das elites antes de estas se suicidirem. Se ele pudesse causar a morte da elite de tal distância, então o que mais ele poderia fazer? Então, ela propôs que eles fossem diretos e simplesmente o procurassem. O Infraid a apoiou enquanto Defang apoiou a sugestão de Toby. Isso os deixou paralisados. O único que conseguiu quebrar foi Wilson, o quinto membro da Assembleia. Aquele lunático já respondeu a algum de vocês?
O Fang perguntou enquanto esfregava as pálpebras. Não. Liguei para ele 5 vezes, ainda nada. Ele é tão irresponsável. O Infraid condenou. Ele não vê a situação atual na rede. Não vamos entrar nesse assunto novamente. Toby acenou com a mão e recomendou: vamos com a terceira solução. Já perdemos muito tempo discutindo isso. Ao ouvir isso, Defang sorriu amplamente e disse: minha filha não nos decepcionará. Amaru e o Infraid se entreolharam e não puderam deixar de se comprometer e aceitar a terceira solução. Tudo bem então, certifique-se de dizer ao seu filho para manter a boca fechada quando se encontrarem com ele. O Infraid avisou. A pequena Fei sabe como lidar com aquele encrenqueiro. O Fang garantiu. Entre em contato conosco se tiver alguma atualização. Amaru solicitou antes de sair. Os outros 3 fizeram o mesmo logo depois, restando apenas Defang. Sem mais delongas, Defang contatou sua filha e disse com um tom sério: não estrague tudo. Nosso principal objetivo é recrutá-lo, não extrair informações. Portanto, não seja muito agressivo. Entendi, pai. Fei respondeu calmamente. Ei, velhote maldito, me tratando como uma boneca. No momento em que a ligação foi desligada, Fei deu um soco no chão o mais forte que pôde, assustando Wolverine e o resto de seu esquadrão. Mana, você está bem. Cale a boca e entre no carro. Recebemos sinal verde. Fei o amaldiçoou enquanto se sentava em um dos dezenas de veículos blindados estacionados ao redor de um pequeno acampamento. Não querendo irritá-la ainda mais, Wolverine sentou-se ao lado dela e eles dirigiram para o sul com o resto do esquadrão. Lá vai ele de novo. Ele está fazendo o que quer agora. Fei semicerrou os olhos para o radar, irritada, depois de descobrir que Félix não poderia ser localizado. Desde o momento em que pôs os pés na zona de Malária, o seu pai ordenou-lhe que se mantivesse próxima de Félix, mas não demasiado perto, o que o perturbaria. Então, nas últimas 2 semanas, ela continuou observando-o desaparecer por alguns minutos e depois reaparecer no radar. No início, ela acreditava que ele estava simplesmente removendo a pulseira AP por 1 ou 2 minutos. Foi estranho, mas nada realmente digno de nota. No entanto, quando ela assistiu às gravações de alguns esquadrões que viram o fenômeno do suicídio, ocorreu-lhe que o momento do desaparecimento de Félix do radar correspondia ao fenômeno do suicídio. Aconteceu muitas vezes para ser ignorado, fazendo com que ela procurasse o pai e divulgasse suas descobertas. Infelizmente, isso não fez nada além de aumentar a curiosidade deles sobre esse mistério. Sem o conhecimento deles, toda vez que Félix entrava no reino do vazio ou dentro de uma criatura do vazio, a rainha não podia lhe dar uma localização, pois não estava registrada em seu banco de dados. Consequentemente, ele parecia ter desaparecido do radar apenas para reaparecer alguns minutos depois. Aí está você. Depois de esperar pacientemente por alguns minutos, Félix apareceu novamente no radar de Fei. Ele estava a pelo menos 20 quilômetros de distância deles. Uma distância que poderia ser percorrida em pouco tempo. Quero que todos recuem. Vou encontrá-lo sozinho. Fei ordenou enquanto dirigia a toda velocidade em direção à localização de Félix. Vendo que ela não planejava chutá-lo fora do carro, Wolverine manteve a boca fechada. Lança. Finalmente vou te conhecer. Nunca acreditarei que foi você quem está matando aquelas elites até que eu veja isso com meus próprios olhos. Parecia que a ilusão de rivalidade de Wolverine ainda estava forte, sem saber que Félix provavelmente já havia se esquecido dele. Asterisco asterisco asterisco. Ao contrário da reunião da guilda, a reunião do exército terminou mal devido à recusa do grande comandante em dar sua ordem sobre o assunto. Já se passaram 15 dias desde que o grande comandante foi informado pelo general Azetek. No entanto, nenhuma única ordem foi dada para lidar com a situação atual. Mesmo quando descobriram a ligação de Félix com o fenômeno do suicídio. O que é pior, o general Azetek não pôde assumir a responsabilidade de fazer algo, já que recebeu ordens do grande comandante para aguardar. Isso realmente irritou o general Azetek.
Infelizmente, ele só pôde obedecer e observar o exército sendo bombardeado por perguntas da imprensa e do público. Eu realmente espero que ele tenha um plano em mente. A guilda já deveria ter feito sua jogada. Cansado, o general Azetek massageava as têmporas enquanto olhava para o teto de seu escritório. Memórias antigas do grande comandante Samuel surgiram em sua mente. Aqueles momentos gloriosos que viveu com o comandante foram a única coisa que o impediu de perder a fé no comandante, como a maioria das pessoas já fez. Infelizmente, se ele soubesse o que o grande comandante estava fazendo agora, ele teria queimado essas memórias até o chão. Asterisco asterisco asterisco. Em uma pequena sala fria e mal iluminada, um homem nu e peludo de meia-idade estava amarrado a uma grande cruz de madeira com pregos. O sangue escorria dos pulsos e das pernas do homem, mas a expressão em seu rosto expressava apenas prazer eufórico. Seus olhos estavam focados em uma encantadora mulher pálida vestida com um terno justo de couro preto. O terno com certeza destacava suas curvas irrealistas e recursos que fariam qualquer homem cair de pernas para o ar com um único vislumbre. Seu cabelo roxo e sedoso estava preso em um rabo de cavalo, fazendo seu lindo rosto frio se destacar ainda melhor. Ela brincava com um longo chicote de couro enquanto caminhava ao redor do crucificado com passos mais leves. Como ela usava longos saltos pretos, o som de clique que eles faziam continuava ecoando nos ouvidos do homem o tempo todo. Por favor, faça um trocadilho comigo, senhora Candace. Eu tenho me comportado mal. Emocionado e um pouco assustado, o homem de meia-idade gaguejou enquanto mantinha os olhos baixos, sem ousar olhar nos olhos da senhora Candace. A senhora Candace parou de andar e deu uma risadinha encantadora. Rorro, estou começando a pensar que você está indo contra minhas ordens de boa vontade para ser punido. Antes que o homem de meia-idade pudesse responder, a senhora Candace colocou o chicote em seu ombro e sussurrou em seus ouvidos: "Estou certo, meu lindo comandante Samuel." Se alguém ouvisse o que ela acabou de dizer, desmaiaria no chão por pura descrença. O grande comandante do Exército Galáctico, o homem encarregado de proteger a humanidade contra a invasão do vazio e um dos mais fortes Origin Bloodliners do universo. Esta figura respeitável e equilibrada respirava com dificuldade com uma ereção visível depois de simplesmente sentir o cheiro incitante da mulher. Felizmente, ninguém teria suas memórias do grande comandante contaminadas, já que este quarto escuro não estava nem no mundo real nem no UVR. Estava no sonho do grande comandante. Fim do capítulo. Capítulo 680. Senhora Candace. Vamos agora, não fique muito animado. A senhora Candace ergueu o queixo dele com o dedo magro e falou friamente: "Eu não lhe disse para impedir as tentativas da guilda de tocar no meu novo brinquedo. Eu juro que tentei o meu melhor." O comandante Samuel gritou: "Mas minha autoridade está começando a diminuir. Não posso ordenar que o general Azetek sabote as tentativas da guilda, para que ele não pense que eu enlouqueci." Smack. Golpe. Antes que o comandante Samuel pudesse terminar, a senhora Candace chicoteou-o no peito com força suficiente para que ele começasse a sangrar. Ruf ruf. No entanto, o comandante Samuel parecia sentir prazer com a dor enquanto respirava pesadamente pelas narinas. "Eu não quero ouvir desculpas de você." A senhora Candace estreitou os olhos perigosamente e disse: "Não me importa como você será percebido. Se eu ordenei que você fizesse algo, você o faria a todo custo." "Estou compreendido? Sim, sim. Não vou decepcioná-lo de novo. Por favor, não me jogue fora." O comandante Samuel implorou em lágrimas ao ver que ela estava se apegando demais a Félix. Ele sentiu intenso ciúme e ódio por Félix. Se dependesse dele, teria ordenado a mobilização de todo o exército para matá-lo. Infelizmente, ele era apenas um escravo sexual da senhora Candace, tornando impossível para ele desafiar suas ordens. Ela não era uma mulher comum que pudesse ser desafiada ou resistida. Isso porque ela era uma súcubo do vazio, uma das 7 criaturas do vazio únicas que foram criadas por Paragon of Sins.
Seus poderes eram baseados no pecado da luxúria, dando-lhe a liberdade de invadir os sonhos de homens e mulheres e transformá-los em seus escravos sexuais depois de experimentar um novo mundo de prazer que ninguém poderia suportar. Ela não os estava controlando com habilidades mentais ou algo assim. Ela simplesmente deu-lhes um gostinho, e eles caíram sozinhos no prazer, tornando-os incapazes de viver mais sem ele. Para Void Succubus, que Lady Sphinx afirmou ser mais aterrorizante que os simbiontes, suas habilidades de ter pessoas sob seu controle por sua própria vontade eram excelentes. Como tudo isso estava acontecendo em um sonho, a rainha aí não conseguia ver, possibilitando que a senhora Candace ordenasse ao comandante Samuel como um cachorro, sem que ela soubesse. Já se passaram mais de 500 anos desde a primeira vez que o comandante foi visitado pela senhora Candace em seu sonho. Devido às suas altas defesas mentais, ele era muito mais difícil de romper. Mesmo assim, depois de alguns anos de visitas contínuas, ele ficou viciado nela como um viciado em drogas experimentando heroína pela primeira vez. Durante o último meio século, todos pensaram que ele havia perdido suas capacidades, fazendo-os perder um planeta após o outro. Mas na realidade, ele estava simplesmente seguindo as ordens da senhora Candace para ser recompensado por ela. Ele não era mais do que uma marionete para ser usada pela súcubo do vazio para seu próprio entretenimento. Certifique-se de que o exército fique longe do meu brinquedo e me traga mais informações sobre ele. Não estrague tudo de novo, ou você ganhou, não gosto do resultado da minha punição. Antes que o comandante Samuel pudesse se sentir emocionado com a ideia de ser punido, a senhora Candace riu sadicamente. Acredite em mim, não será prazeroso para você. Eu não vou falhar com você de novo. O comandante Samuel engoliu em seco ao ouvir isso, sabendo que a senhora Candace poderia fazê-lo sofrer, assim como poderia fazê-lo se sentir bem. Embora fosse seu sonho, ele já havia perdido o controle sobre isso. Inferno, ele não conseguia nem acordar a menos que ela lhe desse permissão para fazê-lo. O único controle que ele tinha era não dormir. Mas, se não dormisse, não a veria. Se ele não a visse, não receberia sua dose do prazer dela, fazendo-o entrar em abstinência. Ele faria qualquer coisa para evitar a abstinência novamente. Neste momento, ele já era escravo de seu próprio desejo, fazendo-o ignorar todo o resto. Até mesmo a guerra sem fim e suas responsabilidades para com ela. Você pode sair agora. A senhora Candace sentou-se em uma cadeira enquanto acenava com a mão para ele. Mas, o comandante Samuel parecia relutante em ir embora, já que ela não lhe deu a dose do dia. Infelizmente, um olhar dela o fez entender que isso não estava acontecendo hoje, depois de sua merda. Então, ele imediatamente acordou do sono enquanto ainda estava com uma ereção. Mira, acorde. Ele ordenou friamente enquanto sacudia uma linda mulher nua que dormia ao lado dele. Ao ouvir sua voz frígida, Mira não se atreveu a continuar dormindo nem por mais um segundo. Sem que ele lhe dissesse o que fazer, ela começou a agradá-lo silenciosamente. Eu não sinto nada. Como você pode ser tão ruim? O comandante Samuel agarrou a cabeça dela e bateu contra a estrutura da cama, fazendo com que ela sangrasse profusamente. Mesmo assim, Mira segurou a voz e deixou que ele fizesse o que quisesse com seu corpo. Ou isso ou ela acaba em um estado muito pior. Afinal, ele era o comandante e imperador do Império Guardião. Quem poderia se levantar contra ele? Depois de alguns minutos, o comandante Samuel jogou Mira no chão depois de fazer o que queria com ela. Enquanto ela chorava silenciosamente no chão, o comandante Samuel continuava socando suas coxas que se contorciam loucamente. Não é isso, não é isso. Só a amante pode me satisfazer. Merda, merda, merda. O comandante Samuel respirava com dificuldade enquanto tentava ao máximo conter seus impulsos. Ele já havia tentado centenas de métodos diferentes para se livrar do desejo. Infelizmente, não importa o que ele fizesse, o desejo permanecia como uma coceira que não podia ser eliminada.
Quando até mesmo um dos humanos mais fortes do universo foi deixado em um estado tão pobre, só se poderia imaginar o quão ruim seria para o resto. A luxúria era realmente uma arma assustadora. A única maneira de ficar bem com ela, livros novamente, é dar-lhe boas notícias. O comandante Samuel levantou-se e vestiu suas roupas. Então, ele saiu do quarto, sem se importar com a garota sangrando e chorando no chão. Depois de deixar sua mansão dentro de uma das maiores estações espaciais habitáveis da galáxia, ele caminhou com passos mais rápidos em direção ao seu escritório pessoal. Como era meio da noite, a maior parte do Estado-Maior e dos soldados estava dormindo. Mesmo assim, o comandante foi saudado respeitosamente por muitos soldados em serviço. Todos eles não se atreveram a olhar para o comandante Samuel nem por uma fração de segundo. Ao contrário de sua personalidade submissa diante da senhora Candace, ele era visto como um homem de pavio curto. Houve muitos episódios em que ele amaldiçoou furiosamente o Estado-Maior e os soldados pelo menor erro. Por estar acima de tudo e abaixo apenas da senhora Candace, ninguém ousava reclamar de seus tratamentos. Em poucos minutos, o comandante Samuel entrou em seu escritório e criou um contrato holográfico. Então, digitou todos os termos e chamou o general Azetek, sem se importar se estava dormindo ou não. Kluke, quero que você envie este contrato de recrutamento por e-mail para aquele bastardo do lance. O comandante Samuel ordenou enquanto cerrava os dentes com ódio. Contrato de recrutamento? O general Azetek respondeu confuso. Há pouco tempo, o comandante recusou-se a atacar Félix, por mais que ele implorasse. Agora, ele queria recrutá-lo diretamente? Depois de verificar sua caixa de entrada e ler os termos malucos, ele realmente começou a sentir que o comandante Samuel finalmente havia perdido o controle. Senhor, este contrato é um absurdo. Por que precisamos oferecer tanto sem sequer pedir que ele nos conte sobre seu fenômeno suicida? Ele pode até cancelá-lo sempre que desejar. O general Azetek finalmente explodiu, incapaz de conter sua raiva. O contrato estava além de irracional. Inferno, era muito melhor do que o seu próprio contrato, e ele serviu no exército por centenas de anos. Apenas faça. Por que você tem que questionar cada maldita decisão? O comandante Samuel retrucou com raiva e desligou, sem vontade de se explicar. Bem, mesmo que estivesse com vontade, ele não poderia confessar e dizer que estava tentando recrutar Félix para agradar a senhora Candace. Ela ordenou que ele se certificasse de que Félix continuasse fazendo suas coisas para as elites sem sofrer interferência do exército ou da guilda. Embora ele controlasse o exército, ele não conseguiu fazer o mesmo com a guilda. Agora, ele mudou seu plano para recrutar Félix diretamente com termos que ele nunca poderia rejeitar. Caramba! De onde veio esse bastardo e como ele ousou roubar a atenção da minha senhora? O comandante Samuel ainda se lembrava da primeira vez que a senhora Candace viu o fenômeno do suicídio. Ele não sabia por quê, mas sentia que a senhora Candace havia investido muito nisso. Desde que ele se lembrasse, ela não se importava com nada. Todas as suas ordens foram por uma questão de entretenimento. Desde permitir que criminosos atacassem a capital até tomar decisões estúpidas que lhes custaram planetas e muitas vidas. Por causa disso, ele nunca a considerou relacionada ao reino do vazio ou como uma criatura do vazio. Em sua mente, se ela fosse um deles, ela poderia ter feito dos membros da Assembleia da Guilda e de outros generais importantes seus escravos sexuais também. Se ela fizesse isso, o império teria sido dela e as criaturas do vazio teriam a liberdade de fazer o que quisessem. Então, ele sempre acreditou que ela era uma entidade forte que pertencia a uma raça oculta, que simplesmente queria brincar. Esta foi a razão pela qual Void Succubus, Grid de Jin e The Imitator eram as criaturas do vazio mais assustadoras da espécie. Mesmo quando se mostram, ninguém os associa a criaturas do vazio devido à sua alta inteligência e forma física. Dois bens que as criaturas do vazio eram reconhecidamente carentes por todos no universo. Fim do capítulo.
O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum, aos outros. Confúcio.